Teste, beleza. Boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui, é um imenso prazer sempre retornar à nossa casa, podendo apresentar um pouquinho do que nós trabalhamos no nosso dia a dia, rever alguns colegas, rever os nossos veteranos, os nossos professores que foram tão importantes aí na nossa formação profissional e tá passando um pouquinho do nosso conhecimento. E eu espero que essa noite seja uma noite de conhecimento e me coloco já, antes de mais nada, à disposição de todos aí para qualquer questionamento que possa ser vindo aí durante a apresentação. Então, fui convidado para falar um pouquinho sobre monitoramento ambiental e territorial, que é dentre as áreas que a gente tem de atuação profissional, talvez a área que hoje em dia, dentro da minha área de atuação, é o que eu mais exerço, que é os processos de monitoramento ambiental. Então, vamos ver se a gente consegue passar um pouquinho do nosso dia a dia. Antes de mais nada, hoje em dia a gente sempre fala que a gente passa a ser nossa arroba, então está ali a minha rede social, se alguém quiser depois acompanhar, seguir, tá ali à disposição. Eu sou geógrafo, com muito orgulho, essa titulação que a gente carrega no nosso dia a dia. Represento como conselheiro titular, representando a AGB, a Associação dos Geólogos Brasileiros, e além disso, também sou coordenador da Câmara Especializada de Agrimensura e Engenharia de Segurança do Trabalho, que é a Câmara pelo qual os profissionais da geografia estão vinculados. Eu até tomei a liberdade de falar um pouquinho antes com o professor, antes de entrar especificamente no tema de monitoramento, nos posicionar enquanto profissão. Então, complementando aquilo que o Erivelton também falou, da entidade de classe, eu acho que é importante sempre que a gente pode, principalmente para os acadêmicos, que aquele que está em formação, trazer um pouquinho do mundo de fora e aquilo que a gente está no nosso dia a dia e o nosso papel na sociedade enquanto profissão. Então, para começar, a nossa profissão é uma profissão regulamentada e a base das profissões regulamentadas está na Constituição Federal, lá no artigo 5, inciso 13º, que é livre exercício de qualquer ofício, trabalho ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, todas as profissões regulamentadas, como a da geografia, mas não só a dos geógrafos, mas várias outras, como da biologia, geologia, as engenharias, ela parte do pressuposto de ser uma profissão regulamentada por lei, portanto, está no arcabouço da Constituição Federal. A pergunta que eu trago para todos, eu não sei se todos aqui já leram a lei ou já leram com a devida atenção que ela merece. Nós temos uma lei, que é a Lei 6664 de 79, e que, enquanto nós estamos na nossa formação acadêmica, a gente tem diversas bases curriculares, mas a partir do momento que nós pegamos o nosso diploma, o que nos defende, o que nos protege, é a compatibilização do nosso diploma com aquilo que está escrito na lei. Então, dentro das ações que nós atuamos enquanto entidade de classe, que o presidente já havia comentado, o que nos dá força e o que nos dá um diferencial muito grande em termos profissionais é a existência da nossa lei e, a partir daí, o reconhecimento dessa lei e como que a gente pode aplicar ela. Sem querer estender em cada inciso, em cada artigo da lei, mas o artigo 3º da lei, ela basicamente traz todas as ações que nós podemos desenvolver enquanto profissionais. Eu trouxe aí algumas estratificações que são básicas do que a gente atua. Então, na área de planejamento, a gente pode trabalhar tanto no planejamento territorial, no planejamento de produção, no planejamento de mobilidade. Na área de meio ambiente, a gente tem um trabalho muito forte dentro da área de gestão de recursos naturais e a gente envolve diversas esferas relativas aí na parte dos recursos naturais. Uma área que a gente tem intrínseca à nossa profissão e que a gente explora muito pouco, que é a parte de ecologia e etologia. A gente tem uma atribuição legal, uma habilitação legal na parte de ecologia e etologia que nos dá uma abertura, um campo de atuação muito grande. Muitas vezes a gente tem as ferramentas durante o trabalho acadêmico, mas poucas vezes a gente acaba explorando isso dentro do mercado profissional, mas é uma área que tem um campo de atuação muito grande, e uma outra área que na lei está como pesquisa de mercado, que muitas vezes a gente está falando hoje em dia em geomarketing, em diversas aplicações, mas assim,
O que a lei nos traz é a pesquisa para o mercado de trabalho, e isso é uma das áreas de habilitação que nós temos em termos de previsão legal. Até ontem, durante a apresentação inicial, eu brinquei com alguns professores. O curso de administração, se não me engano, ele tem 64 anos, o curso de geografia tem 57 e a UEM tem 55. Para quem trabalha com pesquisa de mercado, isso aí é muito fácil de ser vislumbrado, porque normalmente a gente começa pesquisando uma área, entrando com planejamentos iniciais, topografia, nivelamento, para depois entrar com a universidade. Então, muito do nosso trabalho e aquilo que a gente acabou tendo para a universidade chegar até o que é hoje, se a gente conseguir fazer um paralelo, a geografia tem intrínseca na lei dela algo que é muito natural. E além da legislação que fala aquilo que nós temos habilitação legal para estar exercendo, nós temos aí dentro do nosso âmbito de competência algumas resoluções. Essa resolução do CONF, a 218, ela é interessante porque muitas vezes o profissional acha que ele vai sair podendo exercer apenas uma atividade ali dentro. Então, a própria resolução, ela traz para todos os profissionais que são afetos ao sistema uma série de possibilidades de trabalhar, de serviços técnicos, como, por exemplo, a parte de supervisão, coordenação, orientação técnica, estudos de planejamento, estudos de viabilidade, desempenho de cargos e função técnica. Então, muitas vezes o profissional acha que eu só posso assinar tal coisa, eu só posso exercer tal atividade, mas, por exemplo, a coordenação técnica, quando a gente fala, dentro da nossa área, a gente fala muito em trabalhar com equipe técnica multidisciplinar, e isso foi uma dos ganhos que nós tivemos por uma alteração de uma legislação municipal, que a entidade de classe teve um papel predominante, que existia uma decisão judicial para um outro tipo de processo, que não era para estudo de impacto de vizinhança, que falava que só arquiteto e engenheiro civil poderia coordenar equipes. Isso foi uma decisão judicial para um processo que não tinha nada a ver com o estudo de impacto de vizinhança. E esse foi o papel nosso enquanto quem atua a nível de conselheiro, a nível de representação institucional de entidade de classe, para conseguir explicar. Nós ainda estamos numa fase do desempenho de funções técnicas que a gente precisa muitas vezes esclarecer para outros profissionais, inclusive dentro do sistema, o que a gente pode fazer, e a parte de supervisão e orientação técnica dentro de estudos multidisciplinares é uma delas. Então, para aqueles profissionais, quando tiverem seus diplomas, a resolução CONF 218 de 73 é uma resolução importante para estar vendo que você consegue, dentro daquilo que é o objeto específico da sua atuação, saber se você pode trabalhar em toda a fase ou em parte dela, mas essa é uma das bases. Falando mais um pouco de onde o profissional está inserido, hoje a geografia está dentro da CAEST, que é a Câmara Especializada de Agrimensura e Engenharia de Segurança do Trabalho. O termo agrimensura, ela vem para a gente desde o que a gente chama do decretão de 33 ou 34, onde ainda existia a figura legal do profissional engenheiro geógrafo e também a agrimensura como as grandes áreas envolvidas a medições de áreas, a traçado do sistema viário. Então, esse termo vem daí, e como nós somos uma profissão que tem poucos profissionais, em termos de organização dentro do sistema, câmaras maiores têm profissões que são profissões únicas ou com uma maior representatividade, como, por exemplo, a engenharia civil e a ambiental, que está dentro de uma câmara, a agronomia tem uma câmara própria, nós temos, no caso do Paraná aqui, a engenharia mecânica tem uma câmara própria, a engenharia elétrica uma câmara própria, e a engenharia química, geologia e engenharia de minas também é uma câmara multissetorial, assim como a nossa também é. Então, todos os processos envolvidos aos profissionais acaba vindo para a gente analisar por essa câmara. E como que a gente exerce a representação dentro do sistema? A gente tem muito questionamento do nosso dia a dia, se é bom a gente estar no CREA, se é ruim a gente estar no CREA. Eu falo com total certeza, é muito bom a gente estar no sistema e é muito melhor a gente estar sendo representado.
As profissões que não são regulamentadas têm uma dificuldade muito grande em diversas partes do seu exercício profissional, e muitas vezes o que falta para a gente não é a existência do conselho, mas sim a gente se posicionar dentro do conselho e explicar aquilo que a gente pode fazer. Eu sempre costumo falar que a gente espera muito que o CREA venha até a gente, e na verdade é o contrário, o CREA ele é formado, e aí é essa apresentação que eu queria trazer. Toda a representação institucional do sistema ele é formado por entidades de classe, assim como o Erivelton já havia comentado. Então, para a gente exercer o nosso direito de representação, a gente precisa ter uma entidade de classe formada por no mínimo 30 profissionais, que ele tenha, no âmbito de sua atuação, a participação em eventos, a promoção de eventos, a participação em reuniões, em conferências, em reuniões técnicas, ou seja, ela tem que ser uma entidade de classe ativa e que funcione, para que ela ganhe o seu direito à representação. E após 3 anos, cumprindo esses requisitos, ela tem direito à indicação de uma cadeira. Atualmente, no estado do Paraná, nós temos 2 entidades de classe que já atenderam todos os requisitos, que é a Progel, que tem o Danilo, que atualmente é conselheiro por lá, a AGB, que também já cumpriu, e eu estou no meu 2º mandato, no primeiro ano do 2º mandato, são mandatos de 3 anos, e nós estamos numa ação em conjunto com a Associação de Geógrafos de Londrina, a Associação de Geógrafos do Oeste do Paraná, a Associação de Geógrafos de Curitiba, e a expectativa de se criar, até esses números podem ajudar a gente a vislumbrar isso, Guarapuava e Ponta Grossa são 2 regionais que têm destacado em termos de aumento do número de profissionais. Então, essa aqui é uma informação retirada de hoje. Atualmente, nós somos em 513 profissionais registrados com registro ativo no sistema, presente em 68 municípios, e algo que, no meu ponto de vista, é muito interessante, por mais que está pequeno aqui para a gente poder avaliar, mas a mudança do perfil do gráfico quando nós começamos a nossa representação profissional. De 2018, quando a gente conseguiu a primeira cadeira para cá, a gente dobrou o número de profissionais, porque muitos dos profissionais, eles atuavam em algumas posições, seja em cargo público ou privado, mas muitas vezes eles não se sentiam representados, e esse era um dos motivos que, inclusive, eles achavam que não precisava do conselho. Então, com isso, a gente conseguiu mudar o número interno, a gente conseguiu promover uma série de cursos, treinamentos, e, para finalizar essa primeira etapa, é aquilo que eu gostaria de complementar o que o presidente já havia falado, que a entidade de classe está para defender o profissional e a profissão. Então, a gente está à disposição de vocês para isso. Trazendo já um link aqui para a parte da parte de monitoramento ambiental, isso aqui foi uma vitória que nós tivemos em 2017. Existe uma lei estadual, a Lei 16.346, que ela houve uma promoção por um grupo de profissionais para criar a figura do responsável técnico ambiental. Essa lei saiu em 2016, na qual o profissional da geografia não estava inserido no rol de representação. Aqui não querendo entrar no mérito de outras profissões, mas foi um trabalho que nós fizemos a nível profissional, a nível de entidade de classe, para conseguir, e em 2017 a gente conseguiu fazer uma alteração legislativa na Assembleia do Estado do Paraná para que a lei fosse incluída e que o profissional da geografia fizesse parte do rol de profissionais que podem atuar como responsável técnico ambiental. Pessoal, saindo agora dessa primeira etapa, que é essa apresentação do profissional da geografia, trazendo um pouquinho para a parte do monitoramento, quando a gente fala em monitoramento ambiental, o primeiro item que a gente tem que ter em mente é que o monitoramento ele parte, através do poder de polícia administrativa que o Estado exerce sobre o privado. Então, o poder de polícia ele foi instituído primeiro no Código Tributário Nacional, uma legislação de 1966, que, em suma, está lá, se não me engano, no artigo 78, se não me engano, que o poder de polícia ele consta para condicionar, por meios e atos normativos, o exercício do direito à liberdade dos indivíduos em termos gerais. E é a partir daí que a gente tem diversos instrumentos que foram criados a partir desse princípio do poder de polícia.
E a gente, no nosso dia a dia, a gente acaba, por mais que a gente não refere ao Código Tributário Nacional, ali foi o início desse trabalho. Quando a gente fala de monitoramento, a gente tem 2 níveis que a gente pode atuar, ou que são exercidos. Uma primeira da parte pública, onde a gente trabalha muito com a parte de gestão e um nível estratégico, e dentro do setor privado, que é uma situação de monitoramento mais muito individualizado e relativo muito à prestação de serviço. Vou falar um pouquinho de cada, mas isso aqui vai ser o âmbito aí da nossa discussão, vai estar muito em cima dessas 2 diferenciações. Eu gostaria de trazer como primeiro item, mas eu achei até por bem não trazer porque é onde todo mundo já conhece, mas quando a gente fala de atuação pública, a primeira coisa que nos vem na mente enquanto monitoramento ambiental é a nossa estação meteorológica, a estação que nós temos aqui no quintal de casa, e ele integra a rede nacional de monitoramento e ele é utilizado muito dentro do setor público para diversas finalidades, seja para fins de monitoramento, inclusive para alguns processos administrativos e judiciais que a gente tem no nosso dia a dia. Mas, aliado a essa estação que nós temos aqui dentro de casa, na esquina de casa a gente tem uma estação de monitoramento de alta tecnologia, que é uma estação de monitoramento da qualidade do ar, que hoje ela fica no pátio ali no estacionamento do estádio. É uma estação de monitoramento que ela visa fazer, integrar a rede estadual de monitoramento da qualidade do ar e tem algumas informações que a gente tem em tempo real. Então vamos lá, em termos de políticas públicas de monitoramento, a gente tem vinculado a parte de qualidade do ar, qualidade da água, gerenciamento de resíduos. Isso aqui é o mapa atual que nós temos da estação de monitoramento da qualidade da água do estado do Paraná, com diversos pontos de monitoramento, e os pontos a gente consegue fazer a identificação se a qualidade da água nos pontos amostrados está numa qualidade boa, intermediária, ruim, e com isso a gente cria uma série de informações para fins de análises estratégicas que a gente pode utilizar, como, por exemplo, para trazer determinados tipos de empreendimentos e atividades para uma região, alguma região que já está saturada, ou pelo excesso de retirada de água, ou pelo nível dos poluentes existentes na água, que talvez o nível de utilização dos recursos naturais já são muito alto, então a gente não consegue atuar a nível de planejamento para trazer determinados tipos de atividade. Então esse aqui é um primeiro exemplo a nível estadual. Isso aqui é o nosso boletim de monitoramento de qualidade do ar. Esse boletim é do mês de setembro, o último mês disponível da nossa estação daqui de Maringá. Teve uns dias que ela ficou fora do ar, mas via de regra, quase todos os dias ela está numa qualidade do ar boa. A gente tem aqui o índice de qualidade do ar, que ele vai medindo particulado de suspensão, particulados inaláveis de tamanho médio, de tamanho pequeno, ozônio, gás carbônico, dióxido nitroso e dióxido de enxofre. Então, a partir dessa tabela, e conforme as informações que chegam na estação de qualidade do ar, a gente consegue fazer o nosso IQA, que é o índice de qualidade do ar, e a gente consegue fazer a verificação se a qualidade do ar está boa, regular, inadequada, ruim ou péssima. Além dessa parte de qualidade do ar, talvez é aquilo que todos os profissionais da geografia estão mais na cabeça como algo que é inerente nosso, que é a parte de monitoramento através de imagem de satélite. Então, trouxe aqui para fazer uma breve explanação sobre a constelação de satélite, que eu acredito que talvez é um dos objetivos, inclusive, de grande parte dos profissionais da área para estar atuando com o geoprocessamento, e aí a aquisição de imagem de satélite é fundamental. E aí onde a gente pode falar em termos de monitoramento, que a gente pode trabalhar a nível tanto de planejamento estratégico, a nível de gestão pública ou mesmo no privado, para a parte de planejamento urbano, rural. A parte de agricultura e agricultura de precisão é algo que cada dia mais existe uma demanda para profissionais qualificados para atuar na parte de monitoramento. Uso do solo, cobertura florestal é outro elemento que a gente tem muito forte em termos de utilização de imagem de satélite para fins de monitoramento, e aquilo que talvez também está na cabeça de todos como
o que vem aí a princípio, que é para a parte de tempo e clima, a gente utilizar as informações de imagem de satélite para conseguir fazer a parte de monitoramento. A nível de exemplo, trouxe aqui uma informação do radar meteorológico da CIMEPAR, que é algo que é utilizado com uma frequência por grande parte dos profissionais, seja para a execução de trabalhos de campo, para fazer planejamento, para verificar, inclusive, em termos de desastres naturais ou para resposta à emergência. Então, trata de uma informação que a gente usa em termos de monitoramento com uma frequência constante. O projeto Terra Brasilis, que eu não sei se todos conhecem, mas é um grande programa que envolve diversas instituições, órgãos públicos e privados, instituições de pesquisa, para fazer monitoramento de queimada, monitoramento de cobertura florestal, de ações de retirada de vegetação. Inclusive, esse sistema ele é muito utilizado, não sei se será apresentado amanhã, mas o monitoramento muitas vezes parte para uma segunda ação, que é uma ação de fiscalização. Então, esse sistema ele acaba emitindo uma série de alertas, e esses alertas podem ensejar ações fiscalizatórias para verificar ou se houve uma queimada intencional, ou para verificar se houve aí uma retirada de vegetação sem uma autorização vinculada, e aí dá um início a algum processo sancionador contra quem tenha realizado esse tipo de ação. Em termos de informações gerenciais que o sistema traz, essa é uma informação interessante, que é a redução dos índices de desmatamento ilegal ao longo do tempo. Então, aqui é uma informação do Paraná. Ao longo dos anos, o monitoramento tem trazido, e aí as ações de prevenção, controle, embora a gente nunca está numa situação ideal, mas a gente teve uma redução muito grande em termos de desmatamento ilegal no estado do Paraná. Feito essa primeira etapa aí, falando em termos de políticas públicas ou ações públicas estratégicas em termos de monitoramento, a ideia agora é falar um pouquinho de algumas ações, alguns trabalhos que a gente executa no nosso dia a dia e que muito possivelmente vão ser ações que também pode estar no âmbito da atuação de vocês a partir do momento que vocês estiverem atuando. Então, antes de mais nada, eu volto àquilo que eu falei do Código Tributário Nacional, da ação do poder de polícia administrativo, lembrando que o poder de polícia não é especificamente a ação de autuação. As pessoas muitas vezes, quando falam em poder de polícia, imaginam que o poder de polícia é especificamente lavrar um auto de infração, dar uma multa ou algo do gênero. Mas o poder de polícia administrativo, ele é a limitação da possibilidade de uso de algo pelo privado por conta de um bem público. Então, sempre quando nós temos aqui processos e procedimentos, e a gente tem procedimentos de licenciamento, como licenciamento ambiental, alvará como alvará urbanístico para fins de construção, outorgas como outorgas para uso de recursos hídricos, sejam eles superficiais, subterrâneos, ou mesmo processos de cadastramentos, como cadastramento vinculado ao Cadastro Ambiental Rural, CIGF, são tudo modelos de procedimentos e processos vinculados, que são uma ação técnica que nós fazemos, que, de uma certa maneira, a gente vai estar promovendo o monitoramento e limitando, de alguma maneira, uma ação do privado sobre algo que é dele. Em termos de processo de licenciamento, eu trouxe aqui alguns exemplos, não sei se todos trabalham com isso, mas é algo que eu gostaria, inclusive, para aqueles que não conhecem, fazer nós fizemos um curso de processo de licenciamento ambiental, está lá na plataforma para os alunos que forem do CREA Júnior, tem disponível, certo? Nós fizemos um curso de licenciamento ambiental que talvez é o ponto inicial de todos os profissionais que começam na sua vida profissional, principalmente na área de consultoria ou no serviço público. O licenciamento ambiental é talvez aí 70%, 80% daquilo que a gente faz. Então aqui é uma telinha do SGA, que é o modelo, que é o sistema de licenciamento ambiental que nós usamos aqui no estado do Paraná. Ele é um sistema especialista, onde você precisa apresentar uma série de informações técnicas, algumas informações administrativas, mas a gente tem informações desde água utilizada, processo de esgoto, a parte de resíduos sólidos,
alguns documentos que fazem parte desse processo. Então a cara dele está aqui e é o início do processo de monitoramento. Ele começa a partir das informações que você coloca no sistema. Então, assim, é uma informação que a gente chama de informação classificada, uma informação técnica, e ele é utilizado para fins de tomada de decisão, e a partir disso a gente tem algumas etapas de monitoramento que a gente tem lá na frente, mas ele começa a partir da inserção de informações que nós temos. Vinculado a esse processo, a gente tem aí uma outra etapa que também tem muitas informações técnicas e que muitas vezes geram demandas de monitoramento direto pelos prestadores de serviço, como, por exemplo, a parte de anuência para serviço de água e esgoto. Então, tem muitas atividades. Tentando explicar, a gente tem uma cidade que nós temos aí, em termos de planejamento, 3 estações de tratamento que captam o esgoto de praticamente a cidade como um todo. Mas para alguns processos, para algumas atividades, principalmente para atividades industriais, muitas vezes ele vai fazer o lançamento de um efluente, de um esgoto que ele tem gerado no processo dele, ele tem que fazer um pré-tratamento para depois jogar na rede para ser coletado. Então a gente tem algumas modalidades que a gente tem estações de tratamento do privado de alguma atividade que vai ser lançado direto no corpo hídrico, tem algumas que ele faz um pré-tratamento para depois ser lançado na rede de esgoto e ser feito o tratamento posterior pela concessionária. Normalmente, quando tem esses processos, a gente tem já uma obrigação acessória do processo de licenciamento, que é fazer o acompanhamento daquilo que é visto e daquilo que é proposto pela concessionária. Então, a concessionária, de repente, ela pede para fazer o monitoramento ou de um elemento como DBO, DQO, que são parâmetros de monitoramento que nós temos aí no nosso dia a dia, de oxigênio dissolvido. De repente ela pede mais itens, mas muitas vezes a partir da própria anuência da concessionária a gente já tem uma obrigação e uma demanda de monitoramento. Feito o processo, eu tenho a etapa de cadastramento, no final do processo dando tudo certo, eu tenho o ato administrativo, que é o ato da licença. E a licença ela vai me dar uma série de informações que a empresa vai ter que cumprir, e a partir daí eu tenho obrigações a nível de monitoramento decorrente da emissão da licença ambiental. Então aqui está um modelo de licença, eu acredito que talvez vocês não consigam ver daí talvez está um pouquinho borrado, mas assim, eu tenho informações cadastrais, informações com parte de resíduo, informações com parte de efluente e uma lista de itens que eu tenho que fazer o monitoramento. Dependendo da atividade, eu tenho que fazer monitoramento de resíduo, dependendo da atividade, eu tenho que fazer monitoramento de resíduo, de emissão atmosférica, ou seja, se eu tenho uma empresa que tem alguma chaminé, eu tenho que fazer o monitoramento dessa emissão atmosférica. Tem algumas empresas que eu tenho que fazer monitoramento de água superficial, de água subterrânea. Então, o processo de licenciamento ambiental é o documento norteador para que a gente consiga avaliar quais são as obrigações que uma determinada empresa, com uma determinada atividade, ela tem que cumprir. Junto disso, nós temos aí o SIGAR. O SIGAR é o Sistema de Informação para a Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos, ou seja, ele é o sistema que a gente utiliza para procedimentos vinculados à outorga. A outorga de recursos hídricos é um procedimento pelo qual o Estado autoriza um privado a fazer a captação e o uso de um recurso natural, que é a água, com determinados critérios e procedimentos. Então, eu tenho aqui a carinha do sistema, eu tenho uma série de informações, na verdade, aqui eu trouxe só a carinha dele, mas assim, são, se não me engano, para água superficial e subterrânea, são, se não me engano, 17 ou 18 agrupamento de informações para eu conseguir finalizar e chegar no processo de pedido de uma outorga, e depois dele pronto eu tenho aqui, isso aqui é um modelo de uma outorga, que eu tenho informações da localização, de onde foi perfurado, o tipo de poço, se ele é poço tubular, se ele é poço superficial, poço profundo, o aquífero, a localização dele, o regime de exploração, então se eu posso explorar ele 24 horas por dia, 18 horas, 12 horas, e a quantidade de água que eu tenho autorizado a explorar. Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma autorização do Estado para uso do recurso, automaticamente eu gero uma obrigação de monitoramento para verificar
Se eu tenho uma autorização para uso por 18 horas, eu tenho que verificar se aquela atividade está, ela faz o exame de sangue e vê se, por exemplo, se está acima de 90, ela tem um problema glicêmico, se ela está abaixo, ela está normal. É de uma maneira simples, mas eu acredito que fica fácil de entender, é muito semelhante, e a DBO é talvez o parâmetro mais utilizado para controle de poluição que nós temos. Então, a gente faz essa análise, a partir disso, a gente consegue fazer análise se ela é uma estação de tratamento classe A, B ou C. Feito isso, a gente vai numa tabela para verificar a frequência da análise do que a gente tem que mostrar. Então, por exemplo, se eu tenho uma estação de tratamento de esgoto classe A, para uma população pequena, normalmente para uma cidade pequena, eu tenho alguns parâmetros que eu sou obrigado a fazer análise: vazão, temperatura, pH, DBO, DQO, sólidos sedimentáveis suspensos, nitrogênio e fósforo. Isso aqui é praticamente o beabá de uma análise de monitoramento de uma estação de tratamento de esgoto. E aí eu tenho aqui o período de monitoramento trimestral, bimestral e mensal. Isso para estação de tratamento de esgoto. Para processos industriais que têm estação de tratamento, mas aí não é de esgoto, é o que a gente chama de estação de tratamento industrial, ela tem uma outra regra muito semelhante. Talvez vão mudar os parâmetros. Tem algumas atividades que tem que ser feito monitoramento contínuo, algumas que tem que ser feito monitoramento quinzenal, mas em termos de base e princípio é muito semelhante. Então, além de eu verificar qual que é a classe dela, para a gente avaliar os parâmetros, a frequência que a gente vai verificar do monitoramento, e a gente vai para a segunda ou para a terceira etapa, que é o padrão. Então, sempre que eu outorgo, que eu dou o direito do exercício de uma atividade, como, por exemplo, o licenciamento de uma estação de tratamento de esgoto, eu tenho que colocar o limite dela. Aqui está o limite, ou seja, o parâmetro que ela vai ter que atender, e é isso que eu tenho que monitorar. Então, eu sei que uma estação está atrapalhando em regime de eficiência, quando ela está lançando, o processo final dela está lá abaixo de 40 graus de temperatura, o pH entre 5 e 9, a DQO dela é inferior a 225, a DBO é inferior a 90, sólidos sedimentados, nitrogênio e fósforo, conforme os parâmetros. Isso aqui são parâmetros básicos gerais a nível nacional que estão na resolução CONAMA. Nada impede de determinada localidade, por uma série de fatores, e aí entra muito dos nossos estudos, dos nossos trabalhos, que esses números talvez não sejam suficientes, talvez pode ser menor. Então isso aqui é uma regra básica e uma regra maior. Aqui em Maringá, se não me engano, as 3 estações de tratamento que nós temos, ela está com uma DBO máxima possível de ser lançada, que é de 30 ou 35, que é um parâmetro muito baixo e acaba dando uma eficiência muito maior em termos de tratamento, mas é um tratamento muito mais complicado, mas que lança um produto, um material final na natureza com um risco de contaminação muito menor. Isso aqui faz parte, então assim, todo estudo que a gente vai fazer, a gente sai desses parâmetros iniciais, a gente normalmente faz uma análise do corpo hídrico, a gente vai no rio, faz uma coleta, de repente a qualidade do corpo hídrico está de uma determinada maneira, que esse número aqui eu não consigo atender, então dentro do processo de licenciamento, no meu limite administrativo, eu vou chegar a uma conclusão que talvez 90 não seja o parâmetro ideal, o padrão ideal que eu vou dar eu vou conseguir autorizar uma empresa ou no caso aqui, uma estação de tratamento para poder operar, e por consequência eu vou ter que limitar esse número para conseguir compatibilizar tanto o desenvolvimento de uma atividade, ou no caso de uma estação de tratamento, um núcleo urbano poder ter um acesso a um serviço público, mas de uma maneira que os recursos naturais não sejam prejudicados. E aqui, continuando, então, assim, em termos de monitoramento de qualidade de água, a gente tem algumas possibilidades para determinado tipo de empresa. Então, a gente tem alguns casos aí, como eu já falei, que você faz o monitoramento diário, quinzenal, mensal, trimestral, ou algumas atividades de menor porte, que a frequência pode ser feita anual, ou, em alguns casos, até apenas uma vez no ciclo de renovação do processo de licenciamento. Saindo um pouquinho da qualidade da, ou melhor, continuando na parte de qualidade da água, eu trouxe um perfil esquemático aqui para a gente discutir a parte do planejamento, do monitoramento. Não sei se todos conhecem, mas isso aqui é onde está localizado o aterro,
Ele é um aterro privado, mas é onde atualmente os resíduos do município de Maringá são encaminhados. Então, parte do processo para autorização dessa unidade estar operando e faz parte do ciclo de monitoramento dela, é o desenvolvimento de um plano de monitoramento do aterro. No caso aqui, eu não sei se todos estão conseguindo ver, mas a gente tem nessa modelagem de processo que pode ser utilizado tanto para aterro, para cemitérios ou algumas outras atividades, normalmente a gente tem uma presença de poços de monitoramento, onde a gente faz perfuração de alguns poços, levando em consideração, e aí a gente tem um trabalho em conjunto com o pessoal da geologia para fazer a delimitação do fluxo subterrâneo de água e os locais indicados a serem instalados esses poços. Normalmente a gente tem um poço a montante, onde a gente vai analisar uma situação natural antes da operação e ele utilizando como referência para os demais, e a gente tem pelo menos 2 ou talvez, dependendo da atividade, até mais poços de monitoramento abaixo, para a gente conseguir analisar se a existência de uma determinada atividade poluidora, como o caso aqui, um aterro sanitário, que ele tem um potencial, e isso é importante dentro do nosso linguajar técnico, diferenciar o que é potencial e o que é efetivo, mas um aterro sanitário ele sempre vai ser uma atividade potencialmente poluidora, é uma das formas da gente conseguir fazer um monitoramento se essa atividade está causando algum impacto ou não. Em águas subterrâneas, a gente faz os postos de monitoramento, e além disso a gente também faz normalmente o monitoramento do corpo hídrico mais próximo daquela instalação, daquele equipamento. Então no caso aqui a gente tem um ponto de monitoramento superficial a montante da existência da atividade. Normalmente no ponto de lançamento a gente faz uma outra análise para verificar como é que está o padrão de lançamento daquilo que foi autorizado lançar e como está a situação daquele material na zona de mistura, que é onde o efluente entra em contato com o corpo hídrico, e depois, normalmente a 100 metros a jusante daquele ponto, a gente faz uma outra coleta para verificar como é que está a situação a partir do momento que o efluente gerado no processo fez a incorporação junto ao corpo hídrico. Então, isso aqui seria um esquema básico de como é feito um planejamento de monitoramento para diversas atividades. Isso aqui serve para aterro, mas não é exclusivo para aterro, mas normalmente a gente segue esse padrão de pelo menos 3 ou 4 pontos de monitoramento subterrâneo e no mínimo 3 pontos de monitoramento superficiais, e a partir daí a gente pode, dependendo da atividade, a gente faz análises. Eu vou pegar o exemplo aqui do aterro. Normalmente as atividades subterrâneas a gente faz o monitoramento aqui, se não me engano, é trimestral, e o rio a gente faz o monitoramento mensal, e a partir daí a gente tem uma compilação de dados ao longo do tempo para conseguir avaliar ao longo da vida útil daquela atividade se ela está trabalhando em regime de eficiência, se tem alguma fissura, se tem algo ali na geomembrana ou no equipamento de proteção que foi obrigatório instalar naquela atividade para ela poder estar trabalhando de maneira adequada. Além da parte de águas, a gente tem uma outra parte de monitoramento também que é muito comum, muito frequente, que é a parte de monitoramento de qualidade do ar. Segue muito os mesmos princípios, a mesma modelagem em termos de estruturação dos planos de amostragem. Então, uma das coisas que é fundamental a gente avaliar quando a gente vai fazer planos de amostragem para da parte industrial ou de emissão atmosférica, da parte de qualidade do ar, é a gente entender qual que é o processo produtivo, o processo que gerou aquela emissão atmosférica. Então, exemplos aqui, caldeiras, que é talvez o mais comum na nossa região. Grande parte dos processos industriais, Maringá é uma cidade que tem uma diversidade muito grande de processos industriais e praticamente todos eles utilizam de energia térmica, utilizam de caldeira para poder tocar suas operações. Forno clinker é algo que nós temos 4 unidades aqui no Paraná, e é um processo produtivo, para quem já teve a oportunidade de conhecer, muito interessante, que é esse tipo de equipamento, que os cimentos são formados através de uma reação de uma série de minerais dentro de um forno clinker. É uma operação gigantesca que precisa ser muito bem controlada. Outros modelos de processo de monitoramento que a gente tem, por exemplo, para usinas de asfalto, para fundição,
Além disso, a gente tem que levar em consideração qual que é o tipo de combustível que é utilizado naquela operação, como, por exemplo, biomassa, madeira, ou tipo de derivado, ou tipo de processo aí, natural, gás natural, biometano, biogás, que é algo que tem entrado muito em voga agora. A gente tem algumas unidades aqui na nossa região que estão produzindo biometano, biogás, e isso aí tem mudado a matriz energética nossa. Da mesma maneira como para a água, também a gente tem que verificar a frequência. Nós temos algumas atividades que são de monitoramento contínuo, algumas de monitoramento mensal, trimestral, anual, que é um exemplo de uma caldeira. Aqui é um outro modelo de processo que a gente acaba analisando muito, mas ele é de fonte fugitiva e não de fonte pontual, que nós temos muito na região os silos, alguns graneleiros que fazem o recebimento de grãos. E também a gente tem que analisar lá parâmetros e padrões. Um exemplo, isso aqui é um forno crematório. A gente tem aí algumas obrigações que o forno crematório precisa ter para poder atender as suas obrigações de operação, como, por exemplo, a existência de uma câmara primária e secundária, ou seja, ele tem uma combustão e uma segunda combustão do gás. O processo secundário de combustão ele não pode funcionar se ela não estiver acima de 800 graus de temperatura. O gás gerado nesse processo tem que ficar numa câmara de residência por no mínimo 2 segundos. E ele tem aí alguns parâmetros, como material particulado acima de 100, teor de oxigênio acima de 7, e também fazer o monitoramento, além do material particulado, do monóxido de carbono. Então aqui eu tenho uma operação, acho que vai estar na outra, não, vai estar nessa. Então eu tenho algumas obrigações que eu sou obrigado a fazer o atendimento e fazer o monitoramento. Eu tenho o material particulado que eu faço algumas vezes do ano, e eu tenho, no caso aqui do monóxido de carbono, você só consegue operar um forno crematório com o sistema de monitoramento contínuo, senão você não consegue autorização para operar. E uma outra questão para forno crematório, ele precisa estar em pressão negativa, ou seja, o processo ele tem que puxar o ar de fora para dentro e não de dentro para fora. Isso também faz parte do monitoramento contínuo. Dentro do processo de licenciamento é algo que um responsável técnico tem que acompanhar com uma certa frequência. Saindo um pouquinho do forno crematório, não sei se vocês vão conseguir analisar, mas está muito próximo daquilo que eu passei para a estação de tratamento para outras modalidades em termos de monitoramento. Então aqui eu tenho um monitoramento que eu sou obrigado a fazer quando eu tenho uma caldeira, um forno, utilizando a madeira como combustível. Eu tenho algumas potências nominais instaladas, então eu posso ter uma caldeira com uma potência muito pequena, de 0,5, uma caldeira de 1, 2, 3, 5 mega, ou seja, dependendo do tamanho daquela caldeira, eu começo a analisar como que eu vou fazer o meu monitoramento. Um segundo ponto, dependendo do tamanho da caldeira, então assim, se eu tenho uma caldeira de 1 mega e uma caldeira de 10 mega, eu vou ter, no caso, para a parte de monitoramento de emissão atmosférica, eu vou ter uma mudança em termos de parâmetros, como material particulado e CO2, e aqui eu vou ter uma frequência dessa análise, como, por exemplo, CO e material particulado eu tenho para caldeiras pequenas, eu tenho uma frequência de análise e de monitoramento que é anual, semestral, e algumas, como uma caldeira de grande porte, que nós temos aqui, a nossa maior caldeira, se não me engano, é a da Cocamar, que não chega aos 100 mega, ela é um pouquinho menos, que no caso aqui eu teria que fazer um monitoramento contínuo. Mas essa aqui é uma modelagem de como a gente trabalha no nosso dia a dia, para entender como que a gente vai promover esses monitoramentos. Então, além de qualidade do ar, recursos hídricos, a gente tem uma outra que também está no nosso dia a dia, e até o Erivelton falou mais cedo, que talvez foi um dos nossos primeiros trabalhos de mudança interno dentro do sistema profissional, a parte de gestão de resíduo, que é uma atividade que os profissionais acabam atuando desde o nível estratégico e operacional, fazendo modelagens de operações para a cidade como um todo, para prestação de serviço público de coleta de resíduo, e até a nível individualizado, através dos planos de gerenciamento de resíduo, que é um documento técnico que toda atividade que gera resíduo precisa fazer para autorizar a sua operação. E sempre que a gente tem, aqui eu tenho, nós temos atualmente o SINIR, que é o Sistema Nacional de Informação de Resíduo, e aqui a gente tem algumas informações que são informações a nível nacional, estadual, municipal e a nível individual de cada empresa.
A gente tem algumas informações de como está a qualidade e a destinação final da destinação final de resíduo a nível estadual, e aqui a nível individual por cada empresa, e é algo que eu gostaria de trazer e vejo que é um outro ponto que muitos profissionais podem estar atuando. Sempre que a gente aprova um plano de gerenciamento de resíduo, a gente tem uma obrigação futura de estar fazendo. Um plano de gerenciamento é sempre um tempo futuro. Eu vou estar destinando um determinado tipo de material da empresa A para uma empresa B, de um processo A para um processo B. Esse sistema que foi instituído em 2021, ele veio a integrar a parte de monitoramento a nível de gestão de resíduo para o Brasil como um todo, através do processo dos manifestos de resíduo, declaração de resíduo e certificado de resíduo. Ou seja, os planos de gerenciamento é algo estático que eu falo que eu vou estar fazendo de uma empresa A para uma empresa B. A partir do momento que eu tenho esse processo aprovado, vou dar um exemplo aqui da universidade. A universidade ela tem uma central de resíduo com diversos tipos de materiais, que cada material tem uma destinação diferente. A certificação, o monitoramento e a certificação, se aquela atividade está fazendo da maneira adequada e aquilo é o que tem a validade legal, hoje é feito através desse sistema, e é algo que eu sugiro que aqueles profissionais que querem atuar, aqui está um campo muito grande de atuação profissional, porque a gente tem não apenas a elaboração do plano, mas o acompanhamento técnico, desde ações de educação ambiental, ações de mudança de gestão e de formalização de processos para que a gente consiga cumprir. Então, sempre que eu tenho nos meus ciclos de renovação de licença, eu sou obrigado a apresentar aquilo que eu fiz nos últimos 4 anos, ou seja, aquele processo de monitoramento. E eu tenho o manifesto de resíduo, que é o que eu faço todo dia, a declaração de resíduo, que é o DMR, que é uma compatibilização entre todos os elos da cadeia, e a certificação, que é aquilo quando eu finalizo uma etapa e eu tenho um material que foi dado a destinação de maneira adequada, é através desse certificado que a gente faz esse monitoramento. Saindo um pouquinho da parte básica de alguns processos da área de controle de poluição, de atividades industriais, para ir para uma outra linha que a gente atua, a gente tem um outro sistema também, que eu não sei se conhecem, que é o Sinaflor, que é o Sistema Nacional de Controle de Produtos Florestais, que atualmente é o sistema que a gente utiliza para fazer autorizações florestais e, consequentemente, processos de recuperações de área degradada e o monitoramento aí de algumas condicionantes a termos de autorização florestal. Aqui está, então assim, aqui é o sistema e aqui é a carinha de uma autorização florestal quando a gente tem essa autorização emitida. Então, da mesma maneira, eu tenho informações com relação ao que foi autorizado, a localização do que foi autorizado, a volumetria do que foi autorizado, e muitas vezes eu tenho algumas obrigações posteriores de, por exemplo, de fazer um plantio compensatório, e muitas vezes nesse plantio compensatório eu sou obrigado a fazer o monitoramento dessa área por um tempo pré-determinado. Além disso, que talvez está no nosso dia a dia, algumas ações que talvez não são, que não está no nosso foco direto, que eu chamei aqui de processos vinculantes, mas que muitas vezes a gente tem etapas que nós atuamos juntos. Uma delas é vinculada à Agência Nacional de Mineração, por mais que a Agência Nacional de Mineração muitas vezes está muito ligada à parte dos profissionais da geologia, muitas vezes o profissional da geografia trabalham em conjunto com esses profissionais, e muito talvez das informações que a gente às vezes acaba dando, isso aqui é uma informação da região de Maringá, de alguns processos autorizativos que foram feitos de regime de exploração, de lavra. O que nós temos do nosso sistema de informação, ele é decorrente, e isso que eu gostaria de trazer para vocês. O geoprocessamento, muitas vezes, ele é uma etapa fim, ele é um espelho daquilo que foi produzido através de alguns estudos técnicos de informações dentro de um processo administrativo até chegar nessa informação. Então, dentro dos regimes de exploração mineral, que é costumeiro a gente atuar em parceria, em alguns empreendimentos que nós analisamos, então, assim, a gente tem autorização de pesquisa, registro de licença, permissão de lavra garimpeira e registro de extração, são modalidades de procedimentos administrativos que profissionais acabam utilizando para poder autorizar o uso de alguma exploração aí a nível mineral. Dentro do nosso dia a dia, o registro de extração acaba sendo mais comum,
que é para retirada de saibro, argila e cascalho, que existe uma demanda muito grande aqui na região. Outro modelo de processo que acaba sendo vinculado ao nosso dia a dia, por mais que não necessariamente diretamente, mas acaba gerando um vínculo de monitoramento, são os processos vinculados ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Existe uma resolução de 2015 que mudou drasticamente alguns processos autorizativos e gerou uma sucessão de demandas por estudo de pesquisa de patrimônio arqueológico, e isso acaba gerando tanto uma demanda em termos de estudos diretos, quanto uma demanda posterior de monitoramento de algumas ações a serem feitas nesses processos. Então, aqui estão algumas informações com relação às bases de dados do IPHAN. E para finalizar, dentro do modelo que eu chamei como modelo de cadastramento, mas que também está no nosso dia a dia, o primeiro dele é o Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural ele foi criado através do Código Florestal, que é uma obrigação de todas as propriedades rurais fazerem um cadastramento das suas propriedades para fins de gestão do ativo ambiental. Então, ali a gente acaba inserindo informações sobre reserva legal, sobre área de proteção permanente, sobre nascentes, e a partir do primeiro módulo, que é o módulo de cadastramento, e é a etapa onde o Estado do Paraná está hoje, então, só a título de conhecimento, a gente tem aproximadamente 508 mil propriedades rurais cadastradas, e isso vai gerar, numa grande maioria, uma série de demandas posteriores. Nós temos propriedades que estão regular, propriedades que não estão regular. Aquelas que não estão regularizadas, ela tem uma série de obrigações a serem feitas, inclusive com obrigações aí ao longo do tempo de monitoramento, e é um campo. Quando a gente fala de 508 mil propriedades, a gente tem uma demanda de profissionais que eu ainda acho que os profissionais da geografia têm um campo muito grande de atuação. Vinculado ao Cadastro Ambiental Rural, a gente tem um outro cadastramento que a gente está chegando numa fase de possível integração de dados, que é o do CIGEF. Talvez a grande maioria aí conhece como GEL do INCRA. O GEL do INCRA também é um modelo de cadastramento e uma base para monitoramento da regularização fundiária das propriedades. Ela tem um nível de detalhamento maior do que o Cadastro Ambiental Rural, mas ela tem uma finalidade diferente, e a expectativa que a gente tem é que a junção das duas bases de dados vão trazer informações ricas e uma demanda de atuação muito grande dos profissionais. A título de esclarecimento, a obrigação em termos do CIGEF, da regularização fundiária, começou em 2002. Alguns profissionais, inclusive eu, quando entrei, isso era o nosso sonho, sair e trabalhar com o GEL, e falava-se de um tempo muito distante, que era 2024, quando finalizava as obrigações em termos de cadastramento. Então a gente começou em 2002, eu não vou lembrar com toda certeza, mas em 2002 a gente tinha obrigações para propriedades, se não me engano, acima de 5 mil hectares, depois foi caindo acima de 1.000 hectares, 500 hectares, 200, e lá em 2024 ia chegar às propriedades de 0 a 25. Chegou, que é o maior quantitativo para a nossa região, e é um modelo de monitoramento que a gente tem através de uma série de informações que são feitas aquisição em campo com nível de precisão, um nível de detalhamento, e hoje tem bastante profissional, e pelas informações que a gente tem interna do CREA, a área onde tem a maior quantidade de profissionais emitindo RT, ou seja, é um campo de atuação que está em alta para a nossa modalidade profissional. E para finalizar, isso que eu falo ou eu tenho com carinho, com orgulho, que foi um projeto que eu tive a alegria de conduzir, que é o SGA GEL, que eu brinco que foi uma mudança de uma integração mudaram aqui. Era para ser de um bando de dados para um banco de dados. A gente tinha dados distribuídos a nível de informação para todos os lados de Estado, e a gente tinha, por conta disso, uma perca de informação estratégica muito grande, porque a gente não conseguia ter a presença de Estado em diversas áreas
pela falta de integração e informação. Então foi um projeto que eu tive o prazer de conduzir quando estava à frente de uma das diretorias da época do Instituto Ambiental do Paraná, o antigo IAP, atualmente IAT, que foi uma integração de uma série de bancos de dados a nível de Estado, não só do próprio IAT, mas de outros órgãos, que a gente tinha informação de mancha de criminalidade da Polícia Civil, a gente tinha informações de boletins de ocorrência da Polícia Militar, tínhamos informações da Agência Nacional de Mineração, do IFAM, de processos de autos de infração do próprio IAT, de processo de licenciamento, e não se conversavam. E isso dava uma dificuldade em termos de informação estratégica para a gente poder tomar decisão, e isso mudou muito em 2018 com a criação do SGA. Hoje é uma ferramenta extremamente comum de ser utilizada interna dentro dos processos de licenciamento por quase todos os profissionais do órgão de Estado, e acredito que alguns municípios nessa mesma visão. E a intenção dele é justamente assim, a gente integrar, e isso eu acho que é o fundamental, até falando com uma colega um pouco antes, e eu acho que a geografia está num momento muito oportuno de sair de uma sala, de um canto, para a parte central de tomada de decisão. Então, a gente conseguir integrar a informação e a gente ser o detentor de informação e da gestão dessas informações em diversos níveis, isso tem mudado o perfil profissional e a chance da nossa inserção do mercado, não só na área pública, mas eu falo de diversas funções em áreas privadas. Hoje a gente tem profissionais da área de geografia trabalhando em indústria, com informações estratégicas que mudam a qualidade da informação e o dia a dia dessas atividades. Então, assim, a gente está num momento muito, muito interessante, muito bom, e eu gostaria de finalizar essa fala, mais uma vez agradecendo a todos e trazendo isso consta no nosso Código de Ética Profissional e é algo que eu acho que é fundamental para todos. Os profissionais são detentores do saber especializado da sua profissão e os sujeitos proativos do desenvolvimento, e a nossa profissão é um alto título de honra e a sua prática exige conduta ética, honesta e cidadã. E essa aqui é a minha mensagem final do orgulho de ser profissional da geografia, a gente conseguir levar a geografia aí para diversas áreas de atuação e conseguir mudar a partir do nosso um dia a dia melhor para a cidade, para o cidadão e para todos aqueles que estão próximos da gente. Mais uma vez, gente, obrigado, e agora estou à disposição.